Então, a história de hoje é sobre o rei Davi e, e o que aconteceu com ele. Ele pecou, ele errou, ele cometeu um ato que foi horrível, horrendo, e como rei, ele era um homem, Davi era um homem que conhecia a Deus, que andava com Deus, um homem que foi escolhido por Deus para ser o rei da nação, um homem a quem Deus deu tanta força para vencer tantos inimigos, venceu o gigante Golias quando ele era ainda muito jovem. Davi era um homem de fé, um homem que conhecia Deus, que tinha relacionamento com Deus. E ainda assim, sendo esse homem tão de contato com Deus, um homem de fé, não era uma pessoa que vivia longe de Deus, que não tinha conhecimento de Deus. Que a gente pensa assim, alguém que comete um ato que ele cometeu é alguém que está longe de Deus, que não tem nada de Deus. Mas a grande verdade é que a história de Davi nos dá lições muito importantes para nós, porque Davi era um homem que conhecia Deus. Não era uma pessoa que não sabia, não conhecia as leis de Deus, o amor de Deus, não tinha tido experiência com Deus, porque ele tinha tido. Ele foi usado por Deus de maneira linda, ele foi separado, escolhido por Deus para ser o rei, ele foi colocado como rei daquela nação. Só que o coração humano, a palavra de Deus diz em Provérbios que o nosso coração é enganoso. A palavra de Deus diz também que o nosso coração, o coração humano, é vaidoso. Com muita facilidade, a gente se envaidece. A gente tem a facilidade de começar a pensar que a gente está por cima da carne seca, que a gente é melhor do que os outros. A gente começa a pensar que a gente é o rei da cocada preta, e a gente tem essa facilidade. Às vezes, na vida profissional, às vezes dentro da família, achar que é melhor que os outros, que sabe mais que os outros, às vezes em várias áreas da nossa vida pode acontecer da gente se encher de vaidade, de querer esquecer, de facilmente esquecer nossas origens e deixar a humildade de lado. Davi era um menino simples, que foi criador de ovelhas, pastor de ovelhas, foi escolhido por Deus, lutou, venceu o gigante, ficou famoso porque todas as batalhas que ele enfrentava em nome de Deus, Deus deu a ele vitória em tudo, ele começou a ficar famoso, conhecido, depois se torna o rei daquela nação, e a vaidade entrou no coração de Davi. Como rei, ao invés de ir para a guerra, lutar como ele sempre fez antes, todas as guerras, todas as batalhas que tinha de Israel, Davi ia junto com a tropa, ele estava na frente, ele enfrentava tudo e todos, e ele administrava aquela situação, ele dava ânimo para os soldados e eles venciam as batalhas. Mas agora, depois de muitas batalhas vencidas, já famoso, com um exército grande que ele treinou, que ele capacitou, os coronéis, os generais, seja o que for, do exército de Davi da época, não sei os títulos que eles tinham, mas agora Davi, como rei, teve um dia de guerra, que a nação entrou em guerra, e ele, ao invés de ir junto com os soldados dele para a guerra, ele mandou os soldados com os seus capitães para a guerra, e ele ficou em casa, no palácio. Ele ficou de boa no palácio, na casa real. E a Bíblia diz que lá no palácio, à toa na vida, olhando de um lado para o outro, passeando, olhando pela janela, ele viu uma mulher bonita do outro lado da casa do vizinho. E ele se encantou por essa mulher. E essa mulher era a esposa de um dos soldados dele que estava na guerra. E ele mandou buscar a mulher como rei. E ele, então, teve relacionamento íntimo com essa mulher. Só que a mulher ficou grávida. E a mulher veio e procurou ele depois e falou assim, olha, estou com um problema, eu estou grávida. E o meu marido está na guerra. Todo mundo vai saber que esse filho não é do meu marido. A situação agora está complicada, porque
que você vai fazer? Você é o rei? Você fez, você quis, agora tem que também ver meu lado, né? E Davi, para encobertar o pecado, o erro, a situação errada, Davi mandou um recado para o soldado, para o exército, mandando que aquele soldado, que eles mandassem aquele soldado, marido da mulher, vir passar um fim de semana em casa. Porque se o cara viesse, ficasse com a mulher dele e fosse embora, depois ia pensar assim, o filho é dele, né? Mas só que o cara veio, o cara era muito fiel. E Davi mandou ele ir ficar com a esposa e descansar o fim de semana para depois voltar para a guerra. E o cara falou assim, não, os meus amigos todos estão na guerra, sem esposa, sofrendo. Eu não vou fazer isso. Não é justo que eu tenha um fim de semana de lazer, de prazer com a minha esposa, quando meus amigos todos não têm. E o cara foi íntegro e não foi para casa ficar com a mulher dele. Aí a situação ficou pior, porque agora como é que Davi ia fazer? Davi, então, faz um plano para aquele homem morrer. Ele mandou um recado, o próprio soldado levou uma carta selada do rei, o soldado não ia abrir, para o capitão. E na carta, o próprio Davi dizia, coloca este soldado na linha de frente, no lugar onde ele vai morrer, ser o primeiro da frente a enfrentar os inimigos. E o capitão obedeceu, botou o soldado na linha de frente, aquele homem morreu na guerra. Aquela mulher ficou viúva, Davi levou a mulher para dentro de casa para se casar com ela, para ter o filho dele. Ele errou, ele pecou, ele matou o cara, cometeu assassinato planejado, premeditado. Olha, um homem que tinha tido experiência com Deus, um homem de fé, um homem que andou com Deus, um homem que teve tanta coisa. Você pensa assim, como é que é possível? Isso mostra apenas a nossa capacidade humana, como que a gente é limitado, imperfeito, e como que a gente precisa depender de Deus todo dia, toda hora. Ninguém está livre de errar e errar feio. Se não for a misericórdia de Deus na nossa vida, se não for a graça de Deus em nos manter firme na presença de Deus, se não for a gente manter um coração humilde, dizendo eu não sou nada, não sou ninguém, eu preciso de Deus todo dia para eu andar e manter minha vida na presença de Deus, se não for pela graça de Deus, a gente erra, a gente peca, a gente faz coisas contrárias aos princípios estabelecidos por Deus, porque o coração nosso é pecaminoso, nós nascemos em pecado, e a gente deseja o pecado, a gente é tentado para fazer o que é errado. O apóstolo Paulo, sendo o apóstolo Paulo, ele escreveu dizendo, miserável homem que eu sou. O bem que eu quero, eu não faço. E o mal que eu não quero, quando eu vejo, eu já fiz. Paulo escreve falando das lutas, dos conflitos que ele tinha, para a luta que ele tinha do espírito contra a carne. O meu coração, a presença de Deus, o Espírito de Deus em mim, quer que eu faça o que é certo, mas a minha carne pecaminosa me puxa para fazer o que é errado. Essa luta não é de uma ou duas pessoas, todo ser humano tem essas lutas. A gente quer amar e perdoar, mas tem situações que o ódio parece que toma conta da gente, a gente quer vingar. A gente quer ajudar, quer tratar com amor e com carinho, mas tem situações que a gente quer tirar vantagem, tirar proveito do outro. Tem situações que a gente quer julgar e condenar o outro. O coração humano, ele é imperfeito. Ele é pecaminoso. E a gente tem que estar vigilante. Jesus fala a respeito de sermos vigilantes, ter cuidado e vigiar para não cair em tentação. Davi não vigiou. Em vez de ir para a guerra, ele ficou em casa. Alguém já disse que cabeça vazia é oficina de Satanás. Ficou à toa na vida, olhando para a janela, vem porcaria. Ficar à toa na vila, passeando na internet, vendo porcaria que não deve na internet, vai vir porcaria, vai vir pecado. Ficar à toa na vida,
dando bobeira, vai vir, porque o diabo não brinca em serviço, ele está sempre procurando um jeito de mandar as sugestões para ver se a gente bota as iscas para ver se o peixe morde a isca, não é? Então, o negócio é a gente se manter ocupado com as coisas de Deus, se manter ativo no reino de Deus, na obra de Deus, com as coisas de Deus, encher a nossa mente, o nosso coração com aquilo que é, a palavra de Deus diz, com o que é bom, o que é puro, o que é agradável, é encher a nossa alma com louvor, com adoração, com a palavra de Deus, com as coisas de Deus, é encher a nossa vida, cercar a nossa vida de boas conversas, de boas amizades, de ambientes saudáveis, com pessoas que vão me ajudar a me aproximar de Deus, amizades que me fazem querer andar de fé em fé, ter ânimo e esperança. Então, eu tenho que me cercar de gente que me ajuda a caminhar para perto de Deus, eu tenho que me vigiar para não estar em ambientes e situações onde facilmente eu vou ser tentado e vai ser fácil cair na tentação, não é? Então, nós precisamos ter esse cuidado de vigiar para a gente não cometer o mesmo erro. Davi cometeu um erro horrível, e um erro chamou outro erro, porque traiu, né? Adulterou com a mulher, agora ele tinha que matar o marido da mulher para poder não ficar feio a história para ele, como rei para ela. Então, olha que situação. E ele conseguiu, com a autoridade, o poder que ele tinha de rei, ele matou o homem sem ninguém saber que ele matou. Ele trouxe a mulher e casou com ela e ficou tudo bem, casou, agora ela engravidou, é filho meu, é que está casada. Ficou até sendo bonzinho aos olhos da sociedade. Ah lá, coitada, perdeu o marido, e o rei tão bom agora assumiu ela como esposa. Ai, que reizinho bom, né? Então, ele fez o negócio para ficar até bonitinho para o lado dele. Mas só que diante de Deus ninguém esconde, né, as coisas. A gente pode esconder para a sociedade, pode esconder para a família, pode esconder de um monte de coisa. Diante de Deus ninguém consegue esconder nada, porque ele sabe tudo, ele vê tudo, e na hora certa Deus traz as coisas à luz, não é? Traz a cobra, vem chamar a atenção e dizer: ei, o que você está fazendo na sua vida? Olha o que você está aprontando aí. O Espírito Santo de Deus vai nos chamar à consciência, ao arrependimento, a um posicionamento. Davi não tinha arrependido do que ele fez de errado, Davi continuava orgulhoso, mantendo o que estava errado, sem confessar, sem arrepender, sem mudar de atitude. E aí, então, Deus fala com um homem, um profeta. Deus fala para o profeta o que é que tinha acontecido. Ninguém sabia, mas Deus revelou a verdade para um homem de oração, um homem de Deus. E o profeta Natã foi lá no palácio do rei, na casa de Davi, e falou: preciso falar com você. Bora ter uma conversa ali, nós dois. Então, essa é a passagem bíblica que a gente vai ler agora. 2 Samuel, que é o texto bíblico de hoje. É a conversa do profeta com o rei Davi, depois dele estar aprontando todas essas. A mulher estava dentro da casa, morando lá, sendo mulher dele, com grávida, né? Aliás, eu acho que a criança já tinha até nascido, porque o profeta vai falar da criança. A criança já tinha nascido, então já tinha passado um tempo, meses, né? Pelo menos uns 9 meses aí, uns 6 meses, que a mulher já era esposa dele e estava morando lá com Davi. E aí o profeta vem na casa dele para ter uma conversa com ele, e essa é a passagem bíblica que a gente vai ler agora. Olha aqui. Eu acho que é esse texto aqui, só um minutinho. Natã, o profeta, então, vai na casa do rei para repreender o rei. Olha só. 2 Samuel, capítulo 12, versículos de 1 até o 13. E o Senhor enviou Natã a Davi. Vai lá, Natã, vai lá conversar com Davi. E entrando ele a Davi, disse-lhe: vou te contar uma história, rei. Tem uma situação que eu estou precisando de uma palavra de um rei sábio, inteligente, para me ajudar a entender o que eu faço. Tem uma pessoa, uma situação difícil que eu preciso de uma solução. Natã foi muito sábio para falar com o rei.
Ele não chegou lá condenando ele logo de cara, não. Ele falou, vou te contar uma história de um negócio, uma situação aqui. Havia na cidade 2 homens, um rico e o outro pobre. O rico tinha muitas ovelhas e muitas vacas. E o pobre não tinha coisa alguma. Virgínia, Oi? o texto não é esse que você está passando. Por que não? Está passando 5 pães e 2 peixes. Uai, eu tô no texto certo, está passando outro, então desculpa aí, deixa eu consertar aqui, peraí. Passando de ontem. Ah, não, então peraí que eu vou mudar. Porque eu tenho os 2 aqui, então é porque entrou errado. Deixa eu desligar um, que aí eu... Interessante, que para mim está aparecendo certo. Mas eu vou desligar aqui agora esse. E aí vai ficar só o que eu estou precisando. Espera aí. Agora, vamos ver. Isso. Agora tá certo? Tá. É porque o de ontem estava aberto aqui ainda. Aí apareceu primeiro. Tá bom. Então, vamos começar de novo. O Senhor enviou Natã a Davi. E entrando ele a Davi, disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e o outro pobre. O rico tinha muitas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa alguma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela havia crescido com ele, com seus filhos igualmente. Do seu bocado ela comia, e do seu copo ela bebia, e dormia no seu regaço, e ele a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas, para guisar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. E então, veja o que o profeta fez. Vou parar aqui um pouquinho, antes de chegar na segunda parte. Então, o profeta chegou para o rei e falou, vou te contar uma história. Tinha um homem rico e tinha um pobre. O rico tinha muitas ovelhas, muitas vacas, muitos animais. E o pobre só tinha uma carneirinha, um cordeirinho. E o rico, que tinha muitas, em vez de usar do que ele tinha, foi pegar a cordeirinha, a ovelhinha daquele homem pobre que só tinha uma. Pegou a do homem para ele. Enquanto o profeta contava essa história, Davi já estava ficando bravo e nervoso. Que absurdo! Esse homem está doido! Esse homem tem que ser punido. Vamos ver o restante da história aqui. Ele fala assim, verso 5. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira, ele ficou furioso, ele ficou com raiva, o rei, e disse para o profeta, vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Esse homem que roubou uma ovelhinha desse cara, desse pobre, tem que morrer. E pela cordeira tomará a dar o quadriplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Esse homem, além de morrer, ele vai ter que restituir 4 vezes mais para aquele homem. Aí Natã, verso 7. E Natã disse, então disse Natã a Davi, tu és este homem. Tu és este homem. Olha que situação. Quando Davi ficou irado e falou, esse homem tem que morrer. O profeta olha para ele e falou assim, então é você tem que morrer. Porque você que é esse homem. Você sendo rei, naquele tempo o rei tinha um harém, concubinas, não sei quantas esposas. Você que tem tudo aí na sua mão, você largou as suas todas e foi buscar a única esposa daquele homem e você fez o que você fez com ele, você acha que ninguém estava vendo, mas Deus estava vendo. Você é esse homem.
Por isso que o tema de hoje da lição é autocondenação. Davi se condenou. Quando ele ouviu a história, ele punia o homem. Aquilo que era errado aquele homem fazer, ele não estava vendo o próprio erro dele, mas ele conseguia ver o erro do outro. Ele ficou furioso com o erro do outro, da história que o profeta contou para ele. Mas ele não tinha visto ainda, se conscientizado do seu próprio pecado e do tamanho do seu pecado. Era fácil ele julgar o outro, tem que morrer, está errado. Mas ele mesmo não assumiu o seu próprio erro. Deus teve que colocar Davi no canto da parede com o profeta. Deus teve que colocar Davi numa prensa para ele passar por uma situação e ser disciplinado, porque Deus, quando ele nos ama, ele nos corrige, ele nos disciplina, ele nos ensina o caminho do arrependimento, da confissão do pecado e da mudança de atitude. A mulher adúltera ia ser apedrejada. E Jesus, então, disse, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E ninguém atirou, todo mundo foi embora. Ele olhou para a mulher e disse, cadê os teus acusadores? Ela disse, não ficou nenhum. Ele falou assim, eu também não te condeno, mas vai e não peques mais. Vai e muda de vida, muda de atitude, conserta o seu erro, pede perdão, arrepende. Queridos, nós somos pecadores, mas nós precisamos aprender reconhecimento de pecado, assumir responsabilidade pelo que fazemos. Nós precisamos aprender a confessar os nossos pecados a Deus, a buscar a Deus com o coração quebrantado, reconhecendo que errou, humilhando, pedindo perdão, se colocando diante de Deus. Nós precisamos arrepender e pedir perdão dos nossos pecados. A palavra de Deus diz que Deus nos ama, que Ele nos perdoa, que Ele nos dá a segunda, terceira, quarta, quinta chance. Ele sempre vai nos dar uma chance de recomeçar. Deus nos ama e Ele é maravilhoso, mas Ele quer ver arrependimento. Ele quer ver que a gente quer mudança de vida, que a gente está buscando, querendo acertar. Ele quer estender a mão. Davi não estava tendo arrependimento, Davi estava em pecado e ocultando e mantendo uma vida com uma farsa, aparentando que estava tudo bem para as pessoas. Deus criou uma situação e colocou ele no canto da parede. Porque ninguém pense que vai passar uma vida de farsa, de engano, que Deus não está vendo, porque Deus está vendo. Mas o importante é a gente arrepender e mudar de atitude, mudar de vida. A palavra de Deus diz que Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito. Quando nós nos quebrantamos, reconhecemos o nosso erro, pedimos perdão, Deus é misericordioso em perdoar. Nós temos que aprender a prática de pedir perdão a Deus, de reconhecer nossos erros. Nós temos que praticar. Isso é uma característica do cristianismo verdadeiro. É uma característica de quem ama a Deus, de quem tem o Espírito Santo de Deus, porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo nos convence da justiça, do juízo, do pecado. Ele mostra para a gente que a gente está errado. Ele faz o coração da gente se entristecer, a gente fica abatido, triste, agoniado, a gente faz uma coisa errada, fica aquela coisa ruim no coração, até a gente ir lá e confessar e pedir perdão e se consertar. Eu magoei uma pessoa, ofendi uma pessoa, falei o que não devia. Vai lá, fala, me perdoa, falei porque estava nervoso, falei da boca para fora, pede perdão, se conserta. É assim que a gente caminha junto, porque ninguém é perfeito. Se eu for procurar alguém perfeito para andar do meu lado, vou viver sozinho, porque não existe nenhum perfeito na face da terra. A gente caminha junto uns com os outros porque a gente aprende a perdoar, a amar e continuar juntos. Isso é um dom de Deus. O perdão é algo divino no coração do homem. Tanto perdoar como oferecer perdão. Pedir perdão e perdoar. São
obras de Deus no nosso coração, porque é preciso ser humilde para reconhecer, eu errei, me perdoa. E é preciso também ser humilde para liberar o perdão e dizer, tudo bem, eu também erro. Você não é perfeito, você errou comigo, mas eu também erro. Então, me perdoa, vamos tocar para frente, não é? A lição de Davi é muito importante para nós, aprender que Deus sempre vai nos dar uma chance, mas Deus também tem interesse em nos disciplinar e nos corrigir para a gente acertar o caminho, porque Ele não quer que nós venhamos a viver uma vida toda pensando que está tudo bem, fazendo o que a gente bem quer da vida, quando a gente está quebrando princípios da lei de Deus. Não está tudo bem. Está errado, é pecado, eu tenho que consertar, eu tenho que mudar de vida, eu tenho que pedir perdão e eu tenho que mudar de vida. Eu tenho que buscar, com a graça de Deus, acertar meu caminho, aplanar minha vida, minha caminhada com Deus, não é? Isso é o que a palavra de Deus nos chama, nos convida a uma vida nova com Jesus. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. É uma novidade de vida com Jesus que ele nos pede. E Davi, então, naquele dia ali com o profeta, não é? O profeta disse mais para ele, tu és este homem, e assim diz o Senhor teu Deus, Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Eu que te fiz rei. Não esquece que você é rei? Não é porque você é bom de ser ela, não. Tá pensando, tá ficando vaidoso, orgulhoso porque é rei? Tá achando que é melhor do que os outros agora, que pode até mandar matar para pegar a mulher dos outros? Não, vai devagar. Quem te fez rei fui eu. Quem te pôs onde você está, sou eu. Se você é melhor, se você deu certo nos seus negócios, se você é bem-sucedido, se você é abençoado, se você tem o que você tem, é eu que estou te dando. A gente tem que reconhecer que vem de Deus. E a gente não pode se achar melhor que os outros, porque o que nós temos e somos e temos recebido vem de Deus. O coração tem que manter humilde, o pé tem que estar no chão. Não pode achar que está melhor que os outros e ir para as nuvens, não. A vaidade nos leva à queda. Vaidade leva o homem a falhar, a errar. Então, a gente tem que ter cuidado de manter pé no chão, a realidade, a humildade de coração. Eu dependo de Deus, eu sou o que sou pela graça de Deus. E Deus disse mais, eu te dei a casa do teu Senhor, as mulheres do teu Senhor no teu seio, também te dei a casa de Israel, de Judá. Isso tudo é pouco, mas te acrescentaria mais e mais coisas. Eu te dei tudo que você tem e ainda daria muito mais. Por que desprezaste a palavra do Senhor fazendo mal diante dos seus olhos? Urias, o Eteu, feriste a espada. E Deus falou, você matou o Urias, que era o marido daquela mulher. E a sua mulher tomaste por tua mulher. E a ele mataste com a espada dos filhos de Amon, que você mandou matar o soldado. Quem matou o soldado foi Davi, que mandou colocar ele na linha de frente. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Portanto, me desprezaste, tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor, eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti. Tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, as darei a teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante esse sol. E Deus, então, vai falar o que vai acontecer, porque uma coisa, deixa eu acabar de ler e eu explico esse pedaço, porque tu fizeste em oculto, ele ocultou e planejou tudo, pecado oculto, escondido, mas eu farei esse negócio perante todo Israel, perante o sol. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi, também o Senhor traspassou o teu pecado. Você não vai morrer, mas você vai receber as consequências do seu pecado. Uma coisa que nós temos que saber com as nossas atitudes é que Deus perdoa os nossos pecados, mas as consequências das nossas escolhas, das nossas ações, a gente carrega com a gente. É a mesma coisa que uma pessoa que está lá, eu fui muitas vezes falar de Jesus e evangelizar dentro de presídio, dentro de cadeias. E eu vi pessoas, assassinos, criminosos, que aceitaram Jesus, se arrependeram do seu pecado, pediram perdão, se tornaram pessoas de Deus, de oração, dentro do presídio. Eu sou testemunha, eu vi isso acontecendo. Mas eles não foram perdoados a sua pena para criminal diante da lei.
Eles entregaram o coração a Jesus, pediram perdão, a gente sabe que Deus perdoou, eles se tornaram homens de Deus dentro da prisão, mas continuaram presos, continuaram pagando pelo seu crime, a consequência dos seus atos. Porque eles agora aceitaram Jesus, não vão ser soltos e voltar para a rua. Tem um peso, tem uma consequência. Eu matei, eu roubei, estou preso, tenho que pagar aqui tantos anos de cadeia, mudei de vida, arrependi, tive uma experiência com Deus, me transformei, sou um homem de Deus, mas continuo preso, continuo pagando a consequência dos meus atos, da minha escolha. Estão entendendo? A mesma coisa na vida espiritual, tem coisas que a gente não vai para a cadeia por causa de certos atos nossos, mas há consequências, não é? Há as consequências. Então, a gente tem que carregar as consequências para o resto da vida. Às vezes, quando eu dou palestra para adolescentes, eu falo assim, olha, Deus pode te perdoar, mas se você engravidar quando adolescente, Deus pode até te perdoar do ato em si, do que aconteceu, mas a consequência de uma criança para você carregar para o resto da vida e cuidar e mudar a sua vida por causa de uma criança, é uma consequência que você tem que assumir para o resto da sua vida. Então, as nossas atitudes, Deus perdoa os nossos pecados, mas as consequências dele virão. Davi também. O rei Davi, a gente lê a história dele, o resto do livro de 2 Samuel na Bíblia, você vai ver que o rei Davi foi perdoado por Deus. Ele passou por um processo de humilhação, ele pediu perdão diante de toda a nação, ele confessou o pecado dele publicamente diante da nação, ele se humilhou, pedindo perdão e reconhecendo o que ele tinha feito. Ele pagou um preço, ele foi castigado pelo que ele fez, ele cumpriu uma pena, uma punição por causa do pecado dele. Então, é isso que a gente aprende com a lição de Davi, que nós temos que primeiro vigiar, ter o cuidado de não deixar a vaidade tomar conta do nosso coração, porque a vaidade sempre vai nos levar a atitudes que nos afastam de Deus. Cuidado, coração vaidoso. Vamos manter o coração humilde com Deus e vamos reconhecer os nossos pecados, confessá-los a Deus e pedir sempre o perdão e buscar mudança de atitudes diante de Deus, porque Deus tem prazer em perdoar, prazer em dar a gente uma nova chance. Amém? Que Deus abençoe a palavra dele no nosso coração, que Deus te ajude, se alguém precisar de conversa particular, de conversa de aconselhamento por alguma coisa do passado, que talvez Deus já até perdoou, você já arrependeu, já confessou, mas às vezes a pessoa não se perdoa, fica se culpando ainda por muitos e muitos anos, carregando aquela coisa de culpa, de sentimento de culpa no coração. Tem situações que são mais sérias e graves, que precisam de uma ajuda, de um aconselhamento, de uma orientação. Se quiser conversar comigo no particular, pode me mandar recado, procurar, viu? Eu coloco sempre aqui à disposição, porque às vezes tem situações que exigem um aconselhamento e orientação com mais detalhes, e nós estamos aqui para ajudar quem precisar.